Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira videoaula da referente à aula 4 e nessa videoaula nós vamos falar sobre a função exponencial de variável complexa. Na verdade esse é um assunto que nós já vimos alguma coisa a respeito, né, lá na aula anterior, quando nós falamos da exponencial de um número imaginário, né? Só que lá nós não estávamos preocupados com funções, a gente não estava dando essa atenção, né, às funções especificamente. Agora, a ideia é explorar algumas propriedades que nós já até discutimos, só que com esse enfoque, né, com essa sistematização das funções complexas, que é o tópico da nossa aula. Tá? Então vamos começar aqui lembrando uma propriedade bastante importante, que é a relação de Euler. Né? Eu sei que a exponencial de um número imaginário, da forma I vezes θ, né, pode ser substituída pela seguinte coisa: eu posso escrever como sendo cosseno de θ mais I vezes o seno do ângulo θ. Né? Então eu tenho aqui claramente um número complexo, onde eu tenho a parte real e a parte imaginária desse número. Né? Isso foi o que nós vimos na aula de número 3. Tá? Agora eu quero definir uma função, que é a função exponencial. Só que essa função exponencial ela pode ser uma função de qualquer número complexo z. Eu vou representar da seguinte maneira, ó, e elevado a z. Né? E aí eu quero estudar propriedades e quero ver que características que essa função aqui tem. Tá? Bom, primeiro lembrando que eu não tinha feito ainda exponencial de nenhum número complexo. Nós pensamos em exponenciais de um número imaginário. Né? Se nós pensarmos que esse número complexo z ele pode ser escrito na sua forma cartesiana da seguinte maneira, eu posso escrever que z é a mesma coisa que x mais i vezes y. Ou seja, eu só estou separando aqui as partes reais e imaginárias. Né? Isso significa que essa função f vai ser, na verdade, uma função das variáveis x e y, e que eu posso escrever como sendo e elevado a x mais i vezes y. Agora, se a gente usar a propriedade da exponencial de que a soma dos argumentos pode ser trocada por um produto de exponenciais, né? Nós podemos representar essa função da seguinte maneira. Isso aqui é e elevado a x vezes e elevado a i vezes y. E o que a gente ganha fazendo desse jeito? Né? O que a gente ganha é que agora eu sei fazer essa continha aqui, porque a exponencial de um número puramente imaginário, como é o caso aqui, eu sei calcular usando a relação de Euler. Né? Então, o que a gente obtém aqui no final das contas é que essa função f de x e y ela pode ser escrita assim, como a exponencial de x que multiplica, e aí isso aqui eu vou trocar por cosseno de y mais i vezes o seno de y. Com isso eu consigo separar aqui a parte real e a parte imaginária. Né? Então a parte real dessa função é a parte do cosseno, né? Claro que multiplicado pela exponencial ainda, enquanto que a parte imaginária vai ser a parte do seno, também multiplicado pela mesma exponencial. Né? Então fazendo isso, eu obtenho a seguinte coisa. Deixa eu passar aqui para outra folha. Então eu posso escrever aqui um f de x e y, ele vai ser e elevado a x vezes o cosseno de y. Aliás, eu quero escrever já usando a notação de cores que eu estava utilizando antes. Cosseno de y mais i vezes e elevado a x seno de y. Né? Com isso, eu não estou respeitando as cores. Com isso, eu posso escrever explicitamente aqui a parte real da função e a parte imaginária da função. Né? Então, a função que nós chamamos de u de x e y, que representa essa parte real, no nosso caso, vai ser a função e elevado a x cosseno de y. De novo, essa função aqui ela representa uma superfície. Né? Se nós plotarmos isso daí num plano, num espaço tridimensional, a gente vai ver o desenho de uma superfície. E é isso que eu vou mostrar para vocês já aqui usando o GeoGebra. Né? Então, por enquanto, só lembrem-se, né, que as partes reais e imaginárias são dadas por essas expressões aqui, respectivamente. Agora, eu vou passar ali para o GeoGebra, onde a gente vai fazer um desenho só para ver como que essas curvas aqui se comportam. Né? Então, olha só. Vamos vir aqui e vamos digitar, então, Primeiro eu vou digitar aqui a função que eu vou chamar a função que a gente chama de u, né, que representa a parte real. Nesse exemplo específico, eu tenho que escrever e elevado a x vezes o cosseno de y. Né? Enquanto que a função, ou melhor, a superfície v é e elevado a x vezes o seno de y. Desse jeito aqui. Tá? E aí, desenhando as duas superfícies, ó, essa é a função u de x, que representa a parte real da função exponencial complexa, né?
Veja que é uma superfície bem doidona, né? E a função V, que representa a parte imaginária da mesma superfície. Perceba que o comportamento é muito parecido, né? Deixa eu colocar uma cor um pouquinho diferente aqui para ver se ajuda a visualização. Então veja, percebam que o formato das duas superfícies são bem parecidos, só que elas estão alinhadas de maneiras diferentes, né? Uma é paralela ao eixo X, outra paralela ao eixo Y. Se nós colocarmos as duas superfícies juntas, isso evidencia ainda mais, né, a diferença entre elas. Então percebam que, na verdade, as duas superfícies elas são idênticas, com a diferença, a menos de uma transformação de translação ao longo do eixo Y, né? Então percebam, se eu pegar a superfície laranjada e deslocar ela para a direita um pouquinho, eu vou obter exatamente a superfície que está desenhada aqui em roxo, né? E isso é uma característica das funções seno e cosseno, porque a diferença entre essas duas funções, né, conforme a gente pode ver aqui, é que uma é representada pelo cosseno de y e a outra seno de y, né? Mas a função seno e cosseno tem o mesmo padrão, a menos de uma translação espacial, né? Portanto, é de se esperar que essas superfícies aqui elas fossem muito parecidas mesmo, né? O que significa que eu não preciso ficar olhando para as duas, né? Uma só já é o suficiente para entender o que está acontecendo aqui, né? Então, se nós fizermos fatias dessa superfície aqui paralelas ao eixo X, o que eu vou observar é a seguinte coisa. Deixa eu só procurar aqui. Olha só. Isso. Então percebam que essa linha aqui ela vai dizendo para a gente qual é o formato, né, da função obtida quando a gente vai fatiando essa superfície paralelo a um dos eixos, né? O que eu queria que vocês notassem é que essa curva aqui ela sempre vai representar uma exponencial. Bom, o desenho é muito parecido com o gráfico da função exponencial. A qualquer lugar que eu parar, vou dar uma pausa aqui. Isso aqui é uma função exponencial, essa linha laranjada, né? Se eu continuar andando aqui, em qualquer outro lugar, acho que eu estou usando o parâmetro errado, agora sim. Por exemplo, eu continuo andando. Aqui, por exemplo, né? Aqui também, ó, de novo, a curva alaranjada ela representa uma função exponencial que tende assintoticamente para zero, né? E diverge na outra extremidade. Só que é uma exponencial que está apontando para um sentido oposto, né? Ela tem um sinal invertido em relação àquela primeira curva, né? Qual o motivo para isso? O motivo para isso é, como a gente pode ver aqui, tem a função exponencial, né, na definição da função u. Se eu escolher um y constante, significa que esse cosseno de y aqui vai se comportar como uma constante. E aí o que nós vamos ter essencialmente é a função exponencial multiplicada por uma constante, que depende da variável y, né, que é o que a gente observa aqui nesse desenho. Bom, aí eu posso fazer a mesma coisa, só que agora fatiando no outro sentido, né? Vou fatiar aqui em paralelo ao eixo x, por exemplo. E aí o que vai acontecer quando a gente faz isso? Aqui de novo nós vamos começar a perceber, né, as diferentes curvas que podem ser obtidas fatiando essa superfície, né, cortando ela. Mas percebam que em qualquer lugar aqui, se eu der uma pausa, essa função, essa curva aqui, ela sempre vai representar uma função trigonométrica. E nesse caso aqui é o cosseno, né? Ó, tem o vale, tem a crista e tudo mais, né? A função periódica em qualquer lugar, né? Olha só, aqui essa função ela está um pouquinho mais acentuada, né? Ó, a gente consegue ver aqui um pouquinho melhor a curva em verde, fazendo a oscilação, né, com uma amplitude um pouco maior. Então, o que muda nessa função, nessa curva verde que está passando aí no desenho, né, entre um ponto e outro? Aqui, por exemplo, a gente percebe que é uma função cosseno, mas com uma amplitude muito pequenininha. E à medida que o x vai evoluindo, a amplitude vai aumentando, né? O motivo disso é que aqui nós temos essencialmente a função cosseno sendo representada multiplicado por um número. Mas se o x aqui para a gente representa uma constante, exponencial de uma constante ainda é uma constante, né? Portanto, esse número que aparece multiplicando o cosseno aqui, ele tem esse significado de ser a amplitude da função, né? O que vai dizer os extremos, né, da função quando multiplicado pelo cosseno de y, né? E é o que a gente observa aqui nessa animação, né, à medida que o x vai aumentando. A amplitude aumenta ou diminui, né, de acordo. Legal? Bom, é isso. Então temos mais uma superfície aí para a gente visualizar, né, que é a função trigonométrica, desculpa, a função exponencial, né, de variável complexa. Muito bem.
Na próxima videoaula, eu quero falar um pouco sobre uma outra função. Eu quero dar um outro exemplo de função, que é a função logarítmica, né? Já que a gente está falando da função exponencial, vamos falar da função logarítmica também e ver como é que é o comportamento dela. Então, vejo vocês logo logo.